Agora a pergunta que não quer se calar. E será que Saul foi um bom rei? Estava ou não na direção de Deus? Para você ver, Saul recebeu o Espírito de Deus, começou a profetizar, e a Bíblia diz que depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi transformado em um outro homem. Eita, que maravilha, né? Recebeu o Espírito de Deus, começou a profetizar, a falar em nome de Deus, foi transformado em outra pessoa. Te pergunto, mas será que ele continuou dessa mesma forma? Será que o poder, a fama, o dinheiro, o reconhecimento, a monarquia mudou o coração de Saul? Será que Saul continuou nessa mesma humildade e dependência de Deus? Vamos saber a partir de agora. Fica conosco. Vitórias militares de Saul. Na posição de rei, Saul teve vitórias militares importantes. Ele derrotou vários povos vizinhos, dentre eles Moabe, de Amon, de Edom, os reis de Zoba, os filisteus, e em toda parte em que ele lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Do reinado de Saul, houve importantes conquistas para o povo de Israel e uma segurança territorial militar foi estabelecida. Entretanto, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitórias. Após anos de reinado, Saul entrou em uma fase de decadência. Isso ocorreu no contexto de uma luta contra o povo filisteu. Esse inimigo se agrupou para pelejar contra Israel com mais de 30 mil carros de guerra e 6 mil cavaleiros e um exército muito numeroso. Deixa eu abrir o parênteses aqui. Irmãos, perceba o seguinte. Mesmo sendo escolhido por Deus, vai ter dificuldade, vai ter luta e vai ter peleja. Aqui, por exemplo, Saul, escolhido por Deus, recebeu o Espírito do Senhor, começou a profetizar, mas chegou o momento das batalhas. E como Saul estava sendo obediente a Deus, Deus deu vitória a Saul. Deus abençoou a monarquia de Israel. Deus abençoou o reinado de Saul. Saul teve crescimento, prosperidade, conseguiu ampliar. E Israel ficou em paz, Deus teve tranquilidade. Israel foi abençoada com o reinado de Saul. Mas com o passar do tempo, com o passar do tempo, foi se acostumando com o poder, ficando mais forte, mais autoritário, começou a pensar que era mais importante do que o Deus de Israel, começou a pensar que ele poderia fazer tudo. E veja só qual foi a atitude que ele teve, que Deus rejeitou e desprezou ele como rei de Israel. Vejamos aqui agora qual foi a atitude que Deus rejeitou e desprezou de Saul para que ele não pudesse ser o rei de Israel. Vejamos. Na ocasião, o povo de Israel se reuniu em Gigal com o objetivo de lutar contra os filisteus. Porém, antes da batalha, eles iriam ter um momento de adoração. Por isso, eles deveriam aguardar a chegada do sacerdote. Todavia, Samuel demorou a aparecer para realizar o sacrifício e o povo ficou apavorado por causa do exército do inimigo. Aos poucos, o povo começou a abandonar Saul, se retirando da área de concentração para a batalha em Gigal. O rei, talvez movido por medo ou ansiedade, ofereceu o sacrifício em lugar de Samuel, e isso era um pecado gravíssimo, pois todo o serviço sagrado era de exclusiva responsabilidade dos levitas e sacerdotes. O rei não poderia fazer o sacrifício. Além disso, a ordem de Deus era clara: Saul deveria aguardar a chegada de Samuel. Quando Saul estava terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e ficou muito espantado. A impaciência e desobediência de Saul custaram caro. Naquele dia, ele e toda a sua descendência perdeu o direito ao trono. Todos pagam preço quando desobedece a Deus. Todos pagam preço quando desobedece a Deus.